Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Introdução da lição. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus para toda a humanidade. E estão registrados nela os escritos realizados por homens, inspirados pelo Espírito Santo, contendo então os preceitos divinos para uma jornada segura e feliz para toda a humanidade em sua vida social, moral e espiritual. Nesta lição de número 8, definiremos o termo Bíblia. Identificaremos os fatores que conferem a autoridade absoluta da Bíblia Sagrada. Definiremos os termos inspiração divina, revelação de Deus e iluminação do Espírito Santo. Conheceremos a salvaguarda contra as heresias. Finalizando o nosso estudo, entenderemos por que devemos amar a Bíblia Sagrada. Item número 1 da lição, definição da palavra Bíblia. Considerando o termo grego biblos, esta palavra significa uma coleção de livros agrupados de forma única e sistematizada, ou seja, a Bíblia é uma composição de vários livros, tal qual uma biblioteca. Uma definição exegética é que a Bíblia Sagrada é a voz de Deus para toda a humanidade, registrada em escritos realizados por homens, com a inspiração do Espírito Santo, na qual estão contidos os preceitos divinos para uma jornada segura e feliz para toda a humanidade em sua vida social, moral e espiritual. Item número 2 da lição, a autoridade da Bíblia. E no conceito de autoridade da Bíblia, nós vamos verificar que um fator desta autoridade é a intervenção divina, que confere esta autoridade absoluta à palavra de Deus. A autoridade da Bíblia é reconhecida pelo fato de existir um consenso de que seus escritos e ensinamentos têm como fonte Deus. Deus que é um ser transcendente e imanente. Um Deus que é criador e todo-poderoso. Estando, então, os registros bíblicos alicerçados em provas históricas, sinais, prodígios, curas, milagres, realidades espirituais e intervenções divinas incontestáveis, isto é, a autoridade da Bíblia é própria, permanente e se autentica em si mesma, demonstrando, então, a sua supremacia em relação aos conhecimentos humanísticos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 21, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O fato histórico e espiritual, a qual denomino a primeira revolução espiritual, foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Fato este profetizado e realizado nas páginas das Sagradas Escrituras. Isto atesta de forma cabal
a veracidade, autenticidade e a autoridade da Bíblia, pois este evento foi um divisor de águas na historicidade da humanidade, que passa das trevas para a luz, da condenação eterna para a vida eterna. A segunda revolução espiritual está por vir, também profetizada na Bíblia, que é a volta de Jesus Cristo ao planeta Terra para buscar a sua igreja gloriosa. Estes dois fatos em si já garantem o consenso da autoridade da Bíblia em função do seu próprio poder, verdade e autossuficiência de ensino. Isso nos remete a dizer que um Deus transcendente, um Deus supremo e também imanente, ou seja, que criou todas as coisas e intervém, tem o controle de toda a criação. Este é o Deus que confere autoridade à sua palavra, corroborado pelos acontecimentos já ocorridos, outros que vão ocorrer, que estão lá registradas na palavra de Deus. A mais importante para a humanidade, a morte e ressurreição de Cristo, que tirou essa humanidade das trevas e trouxe para a luz, que tirou essa humanidade da condenação eterna e colocou e realizou a salvação para a vida eterna. Estamos agora e esperamos, numa grande expectativa, a volta de Jesus, a segunda volta, ou melhor dizendo, a volta de Jesus, a segunda revolução espiritual, onde ele vai raptar, tirar a igreja da terra e levar para o céu. Outro fator que confere a autoridade à Bíblia são os seus efeitos no ser humano. Toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus. E ao ser lida e meditada pelo ser humano, promove neste as seguintes utilidades e valores. Antes de mencionarmos ou comentarmos essas utilidades e valores, vamos ler o texto bíblico que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, que diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, aí nós podemos identificar nesta leitura 5 valores ou utilidades do que a palavra de Deus confere em seus efeitos no ser humano. O primeiro é o ensino. O ensino, ela edifica o ser humano. E a própria Bíblia, em seus escritos, é uma fonte absoluta para um ensino e edificação espiritual, sem o qual a pessoa se torna um famélico espiritual no cristianismo. Onde não há ensino, estas pessoas estão no estado famélicos de aprendizado e prática da palavra de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas,
isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isto quer dizer que em qualquer denominação cristã não se pode abster deste instrumento importantíssimo que é o ensino. Sem o ensino da palavra de Deus, o que nós temos é um grupo de famélicos espirituais no cristianismo. Então, todas as denominações que se prezam devem ter bem estruturada em sua base o ensino cristão. Outro, outro, outra utilidade da palavra de Deus é a repreensão. A repreensão, no sentido bíblico, é um ato de advertir alguém por um ato praticado não condizente com o referencial. No nosso caso, a Bíblia, com um viés de conselho. Esta repreensão é com um viés de conselho. O Espírito Santo, ele próprio, ou usando como instrumentos a palavra de Deus, os profetas e outros meios de ordem sobrenatural, nos repreendem sobre atitudes ou pensamentos não conformes com a vontade divina. No Salmo de número 19, Salmo 19, do versículo 7 ao 11, nós temos exatamente esta demonstração de repreensão da palavra de Deus como conselho amigável. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 19, versículo 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Uma terceira utilidade da palavra de Deus é a correção. Correção, neste contexto bíblico, significa retificar, ou seja, tornar reto, alinhar, compor harmonicamente, endireitar, etc. Deus nos corrige para o nosso bem-estar e sua ação na forma de disciplina ou juízo sempre se embasa no amor de Deus. Sempre é para o nosso bem-estar toda e qualquer correção. Quarta utilidade, nós temos educação na justiça. Educação é a ação sistemática de desenvolver o conhecimento teórico e prático numa pessoa a partir de um dado objeto de estudo. A palavra de Deus é o nosso objeto de estudo teórico e prático, e por ela somos doutrinados para a prática da justiça de Deus, ou seja, fazer o que é certo, segundo o que está determinado pelo Senhor na palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6, temos uma alusão direta ao valor da educação. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como quinta utilidade da palavra, ela tem um efeito no ser humano para torná-lo perfeito, ou seja, ser perfeito.
A perfeição, ela se traduz numa condição de ser ou estar o mais próximo do ideal. Somos imagem e semelhança de Deus e, nesta condição, devemos pautar o nosso comportamento moral e espiritual o mais próximo possível dos ensinamentos e dos atributos morais de Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 1, versículos 24 ao 28. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, às quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E, por último, nós temos como efeito no ser humano a utilidade de ser hábil para toda e qualquer obra, especialmente a obra de Deus. Para toda e qualquer boa obra, muito especialmente a obra de Deus. A pessoa que se edifica no ensino, atenta para a repreensão, trilha o caminho da correção, é educado na justiça de Deus, estará muito próximo do ser perfeito em Cristo, conferindo-lhe todas as competências e habilidade para realizar a obra de Deus. Item número 3 da lição, a inspiração do Espírito Santo na redação da Bíblia. A palavra inspiração vem do termo grego theopnestos, que significa soprado por Deus. Isto no sentido etimológico, no sentido exegético, inspiração nas Escrituras é o ato soberano de Deus em conduzir os escritores sagrados no registro de sua vontade divina com absoluta exatidão, ou seja, é a intervenção de Deus no processo de transmissão de sua vontade divina para pessoas que, sob a inspiração do Espírito Santo, registraram os textos sagrados com autoridade e sobrenaturalidade, conferindo então a superioridade da palavra de Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 20 ao 21, diz assim a palavra de Deus: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o conceito de inspiração da palavra, e muitos aí fazem uma confusão com relação a esta definição. A palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, soprada por Deus. E nesta condição, os homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, realizaram a redação das
Escrituras. Isto não significa dizer que os homens receberam uma inspiração e passaram a redigir a palavra. Não. Eles foram movidos pelo Espírito Santo que soprou, porque inspiração quer dizer sopro de Deus. Soprou para que eles escrevessem as Escrituras. Outro ponto importante não é confundir como um ditado. Não é que o Espírito Santo falasse e eles viessem a escrever. Foi o Espírito Santo inspirado em transmitir as suas ideias, os seus preceitos para a humanidade, moveu homens que, dentro da sua intelectualidade, dentro do seu saber, foram movidos a escrever aqueles registros bíblicos. A inspiração tem basicamente três características fundamentais. O primeiro, isso do ponto de vista bíblico. Os escritos, o primeiro é que os escritos são de fonte divina. Deus é a origem, a fonte de inspiração e não os seus autores, escritores bíblicos, autores materiais, escritores bíblicos que nós já falamos. Uma segunda característica é que o ser humano foi utilizado como um instrumento para escrever os textos bíblicos em plena consciência. Eles escreveram os textos em plena consciência. Terceiro, a autoridade repousa no texto. Então, isso quer dizer que a qualidade e a autoridade dos ensinamentos repousam nos textos dos escritos e não na pessoa que escreveu materialmente. Então, três características fundamentais da inspiração do Espírito Santo na redação da palavra de Deus. Os escritos são de fonte divina, o ser humano foi utilizado como instrumento para esta redação e a autoridade da Bíblia repousa no texto escrito e não no autor material. Item número 4 da lição, nós vamos entendemos o que é inspiração, vamos entender agora a revelação de Deus, a revelação de Deus na redação da Bíblia. Deus se revela em sua palavra. E a revelação de Deus na Bíblia é o desvelar que Deus fez de si mesmo através da palavra escrita, tendo a pessoa de Cristo como centro. Deus se faz conhecer através de diversos meios, porém a Bíblia Sagrada é a única fonte registrada que Deus deixou sobre si para a humanidade de geração a geração. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1, há aqui uma caracterização desta revelação de Deus para a humanidade, quando diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Observe que aqui nós temos a inspiração dada a João para escrever, a inspiração do Espírito Santo dada a João para escrever e, ao mesmo tempo, a revelação de Deus a João nesta palavra. Um outro conceito é a iluminação do Espírito Santo para compreender a Bíblia. E a iluminação do Espírito Santo é a capacidade concedida por Deus a uma pessoa
para a fidedigna compreensão e a exata interpretação das Escrituras Sagradas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sem a influência divina, é impossível compreender a Deus. Os autores da Bíblia Sagrada, para escrever tudo que Deus revelava, era necessário que eles tivessem compreensão, ou seja, a iluminação de tudo que deveriam escrever. No Salmo de número 119, que é o salmo que fala sobre a palavra, é o texto mais longo da Bíblia, o salmo mais longo da Bíblia, Salmo 119, no versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Os autores materiais da Bíblia, eles foram capacitados com uma profunda percepção espiritual para compreender o que Deus desejava que fosse escrito. A iluminação dada por Deus aos autores bíblicos não foi concedida a todos, na mesma medida. Isto é, houve diferentes gradações de iluminação e também de compreensão. Observe, então, que a autoridade da Bíblia ela se confere, primeiro, pela intervenção divina, ou seja, pelo autor, que é Deus, e também pelos seus efeitos nos seres humanos. E esta palavra, ela tem três bases fundamentais na sua composição. Isto quer dizer, na sua confecção. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que se revelou aos homens que escreveram através da iluminação, ou seja, o dom concedido para que compreendessem esta revelação. Então, eu vou repetir. A fonte dos escritos bíblicos, que muitas pessoas dizem, foram escritos de homens, e os homens são falíveis. Não. Estes escritos têm como fonte a inspiração do Espírito Santo, que se revelou ao conjunto de homens para escrever estes textos, e esta revelação do próprio Deus, ela foi compreendida através da iluminação, o dom concedido a estes homens para compreenderem esta revelação e esta inspiração, que é a fonte dos escritos. No item número 6 da lição, a salvaguarda contra as heresias. O único salvo-conduto para enfrentar as heresias, ou seja, colocando aí falsas heresias como falsas doutrinas, falsos ensinos, o único salvo-conduto para enfrentar as heresias é a palavra de Deus. Para enfrentarmos as falsas doutrinas, não precisamos compreender os dogmas destas heresias. Não é necessário ser um expert em todos os dogmas de uma heresia para que você tenha uma salvaguarda, um salvo-conduto contra ela, mas apenas quando elas forem apresentadas a nós, então nós temos que comparar com os preceitos divinos exarados na palavra de Deus, ou seja, determinar se os ensinos profetizados estão de acordo com a Bíblia Sagrada.
Os bereanos, na cidade de Bereia, eles se salvaguardavam das heresias e dos falsos ensinos a partir de um comparativo com a palavra de Deus. Quem ia lá pregar ou ensinar alguma doutrina, eles comparavam com a palavra para verificar se era assim mesmo. Esta é a maior defesa que um cristão tem para com uma heresia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos 10 a 11, diz assim: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Neste sentido, nós temos então que amar a Bíblia. E amar a Bíblia Sagrada significa colocar ela no seu coração. Como já mencionamos, a Bíblia Sagrada foi escrita por pessoas pela inspiração do Espírito Santo em diversas épocas, ou seja, a Bíblia ela é composta por um total de 66 livros, escrita por 40 homens num período aproximado de 1550 anos, de forma harmoniosa, inerrante e infalível. Quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco de diversas maneiras. E a maior virtude de sua fala é que, ao lermos um versículo por várias vezes, ele nos dá ensinamentos diferenciados, pois a palavra de Deus se renova a cada dia. Ame a palavra de Deus pelo simples fato de que Deus nos amou primeiro. Ame a Deus pelo que Ele é e esteja sempre disposto a ouvir a sua voz e adore ao Senhor, quer de dia, quer de noite, em qualquer lugar. Leia a Bíblia de forma cronológica e cresça na graça e no conhecimento. Ame a Deus sobre todas as coisas. No livro de Salmos, no Salmo de número 119, versículo 140, diz assim a palavra do Senhor: Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Concluindo então a aula de hoje, a Bíblia Sagrada é a principal fonte onde Deus se revelou para a humanidade, pois o ser humano, com toda a sua inteligência, não é capaz de conhecer o Senhor em toda a sua plenitude. E assim faz-se necessário que o conheçamos segundo o que ele fala nas Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, prossigamos em conhecer a Deus através de sua palavra. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus Cristo para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.